Você já trabalhou com alguém que acabou de chegar na empresa, não entende nada do que acontece no dia a dia, mas acha que sabe mais do que todo mundo só porque tem diploma? O tipo de pessoa que olha para um processo que funciona há anos e fala: "Isso aqui está errado", sem nunca ter colocado a mão na massa? Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma história de vingança satisfatória. Pois é, eu trabalhei 14 anos numa fábrica de embalagens plásticas, conhecia cada máquina pelo barulho que fazia, sabia quando uma extrusora ia dar problema antes dela dar problema. Tinha desenvolvido ajustes que aumentaram a produção em 25% ao longo dos anos. Aí chegou uma gerente nova, engenheira, MBA, nunca tinha pisado num chão de fábrica na vida. Primeira coisa que ela fez? Mandou todo mundo seguir o manual operacional padrão à risca, sem os ajustes que a gente tinha desenvolvido, sem os macetes que faziam as máquinas funcionarem, só o manual do jeito que estava escrito. Quando eu tentei explicar que o manual estava desatualizado há 8 anos e que aqueles procedimentos não funcionavam mais, sabe o que ela respondeu? Você não é engenheiro. Se está no manual, segue o manual. Ponto final. Então eu segui. Cada linha, cada procedimento, cada tempo de espera. Em 3 semanas, a produção caiu 90%. 90%. A fábrica praticamente parou de produzir. Pedidos atrasaram, clientes cancelaram, multas se acumularam, prejuízo de R$ 1.400.000 em 5 semanas. A gerente que mandou seguir o manual foi demitida. Eu fui promovido a líder de turno. Mas deixa eu contar essa história desde o começo. Por razões legais, vou mudar nomes e alguns detalhes específicos. Mas tudo que vou contar aqui é real. Cada procedimento absurdo, cada reunião constrangedora, cada número de produção despencando. Eu vivi cada minuto dessa história. Meu nome para esse relato vai ser Ronaldo. Tenho 49 anos e trabalho há 14 anos numa fábrica de embalagens plásticas em Joinville, Santa Catarina. Joinville, para quem não conhece, é o maior polo industrial de Santa Catarina. Tem metalúrgica, plástico, têxtil, fundição. É uma cidade que vive de fábrica, e fábrica de plástico especificamente é um bicho complexo. Não é só apertar botão e esperar a máquina cuspir produto. É entender de temperatura, pressão, viscosidade, velocidade de extrusão. É saber que cada lote de matéria-prima se comporta diferente. É conhecer os limites de cada equipamento. Eu entrei nessa fábrica em 2010, com 35 anos, como auxiliar de produção. Tinha acabado de ser demitido de outra empresa na crise e precisava de emprego urgente. Aceitei ganhar pouco para começar, com a promessa de crescer, e cresci. Em 3 anos virei operador, em mais 2, operador sênior. Fiz cursos técnicos pelo Senai, aprendi a operar cada máquina da fábrica, me especializei nas extrusoras, que são os equipamentos principais da produção de embalagens plásticas. Quando essa história aconteceu, eu era o operador mais qualificado do turno. Não o mais antigo, esse era o seu Ademir, que tinha 22 anos de casa. Mas eu era o cara que todo mundo chamava quando algo dava errado, o cara que conseguia fazer a máquina voltar a funcionar quando ninguém mais conseguia. Meu salário era R$ 6.800, razoável para operador sênior em Joinville. Nada extraordinário, mas pagava as contas, sustentava a família, dava para viver com dignidade e a fábrica funcionava bem. Nossa produção média era de 220 toneladas por mês. A meta oficial era 200. A gente batia a meta praticamente todo mês, às vezes passava. A disponibilidade das máquinas, o percentual de tempo que elas ficavam operando sem parar por problema, era de 96%, bem acima da média da indústria. E isso não era por acaso. Era porque, ao longo de anos, os operadores tinham desenvolvido uma série de ajustes nos procedimentos, coisas que não estavam no manual, mas que funcionavam. Por exemplo, o manual dizia que o setup da extrusora 3 trocar o tipo de produto que ela faz levava 4 horas. Checklist de 47 itens, tempo de espera para estabilização de temperatura, calibração completa. Na prática, a gente fazia em 45 minutos. Não porque pulávamos etapas de segurança, mas porque conhecíamos a máquina. Sabíamos que certos itens do checklist eram para um modelo antigo que tinha sido substituído. Sabíamos que a estabilização de temperatura era muito mais rápida depois que trocaram o sistema de aquecimento em 2015. Sabíamos quais calibrações realmente precisavam ser feitas e quais eram redundância. Esse conhecimento não estava documentado em lugar nenhum.
estava na cabeça dos operadores que trabalhavam ali há anos, e era isso que fazia a fábrica funcionar. Em março de 2023, o seu Geraldo, gerente de produção há 12 anos, se aposentou. Seu Geraldo era do tipo antigo de gestor. Tinha começado como operador, subiu na empresa, conhecia cada máquina. Quando tinha dúvidas sobre algo técnico, ele vinha no chão de fábrica e perguntava para a gente. Respeitava o conhecimento dos operadores. A empresa decidiu contratar alguém de fora para substituir ele. Alguém com visão nova, segundo o RH. Esse alguém era Fernanda Duarte. Fernanda tinha 34 anos, formação em engenharia de produção pela UFSC, MBA em gestão industrial pela FGV. Currículo impressionante no papel. Tinha trabalhado em consultoria, tinha passagem por multinacional, falava de Lean Manufacturing e indicadores de performance com fluência. O problema é que ela nunca tinha trabalhado num chão de fábrica de verdade. Toda a carreira dela tinha sido em escritório, planejamento, consultoria, análise. Ela entendia de planilha, de gráfico, de apresentação bonita, mas nunca tinha visto uma extrusora travar às 3 da manhã e precisado resolver na hora. Nunca tinha sentido o cheiro de plástico queimando quando a temperatura sobe demais. Nunca tinha ouvido o barulho que uma máquina faz quando está prestes a dar problema. E ela não achava que precisava saber dessas coisas. A apresentação de chegada da Fernanda foi numa segunda-feira de março. Ela reuniu todo o time de produção, uns 40 funcionários no refeitório da fábrica. Tinha um projetor, slides coloridos, gráficos bonitos. Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda Duarte e eu sou a nova gerente de produção. Estou muito feliz de estar aqui e ansiosa para conhecer cada um de vocês. Até aí, normal. Discurso padrão de gestor novo. Aí ela passou para o próximo slide. O título era Nova Era da Produção. Pessoal, eu passei as últimas semanas analisando os processos dessa fábrica e eu identifiquei várias oportunidades de melhoria. Oportunidades de melhoria. A produção batia meta todo mês, mas tinha oportunidades de melhoria. O principal problema que eu identifiquei é a falta de padronização. Cada turno trabalha de um jeito, cada operador tem seu próprio método. Isso gera inconsistência, dificulta o treinamento de novos funcionários e cria dependência de pessoas específicas. Ela olhou para o slide seguinte. Tinha uma foto do nosso Manual Operacional Padrão, o MOP, como a gente chamava. A partir de hoje, todos os procedimentos devem seguir o Manual Operacional Padrão à risca, sem exceções, sem adaptações, sem jeitinhos. Eu senti um frio na espinha. O MOP tinha sido escrito em 2015, 8 anos atrás. Desde então, metade das máquinas tinha sido trocada, a outra metade tinha passado por modificações, os produtos tinham mudado, os clientes tinham mudado. O manual era um documento histórico, não um guia prático. Levantei a mão. Dona Fernanda, posso fazer uma pergunta? Ela sorriu, daquele jeito que gestor sorri quando acha que vai responder uma pergunta fácil. Claro, pode falar. Ronaldo. Sou operador sênior, turno A. Pode falar, Ronaldo. O manual foi escrito em 2015. Desde então, muita coisa mudou. Tem procedimentos ali que não se aplicam mais às máquinas que a gente tem hoje. Se a gente seguir o manual à risca, vai ter problema. O sorriso dela diminuiu um pouco. Ronaldo, se os procedimentos mudaram, o manual deveria ter sido atualizado. Como não foi, vamos seguir o que está documentado até que uma revisão formal seja feita. Não podemos operar com base em conhecimento informal. Mas, Dona Fernanda, o conhecimento informal é o que faz essa fábrica funcionar. O manual diz que o setup da extrusora 3 leva 4 horas. A gente faz em 45 minutos porque conhece a máquina. Se o manual diz 4 horas, o setup leva 4 horas. Ponto final. Ela passou para o próximo slide antes que eu pudesse responder. Olhei para o seu Ademir, que estava sentado do meu lado. Ele balançou a cabeça em silêncio. A gente sabia o que vinha. Nas primeiras semanas, tentei dar o benefício da dúvida. Talvez ela fosse aprender. Talvez, vendo o chão de fábrica funcionar, ela entendesse que teoria e prática são coisas diferentes. Talvez desse para conversar, explicar, mostrar. Tentei marcar uma reunião individual com ela. Queria mostrar os procedimentos reais, explicar por que funcionavam, oferecer ajuda para atualizar o manual de forma que refletisse a realidade. A resposta veio por e-mail. Ronaldo, agradeço a iniciativa,
mas no momento estou focada na implementação dos procedimentos padrão. Podemos conversar sobre melhorias após a estabilização. Estabilização. Ela achava que a fábrica estava instável porque a gente não seguia o manual. Não entendia que a fábrica estava estável justamente porque a gente não seguia o manual. O primeiro incidente aconteceu 3 semanas depois da chegada dela. Era uma quarta-feira, turno da manhã. Eu estava operando a extrusora 3, a principal da fábrica, responsável por 40% da produção. A máquina começou a fazer um barulho diferente. Nada dramático, só uma vibração levemente mais alta no motor de tração. Para quem não conhece, passa despercebido. Para quem trabalha com ela há anos, é um sinal de alerta. Eu sabia exatamente o que era. O rolamento do eixo secundário estava começando a dar sinal de fadiga. Não era urgente ainda, dava para rodar umas 2, 3 semanas sem problema, mas precisava programar a troca antes que travasse. Fui até o escritório da Fernanda. Dona Fernanda, a extrusora 3 está com um barulho no motor de tração. Pelo que eu conheço da máquina, é o rolamento do eixo secundário. Precisamos programar uma manutenção preventiva. Ela nem levantou os olhos do computador. Ronaldo, você registrou isso no sistema de ocorrências? Ainda não. Vim falar direto com a senhora porque... Registra no sistema. O procedimento padrão é registrar a ocorrência, a manutenção avalia e programa a intervenção conforme criticidade. Eu sei, mas é que eu conheço essa máquina. Se a gente não trocar esse rolamento nas próximas semanas... Ronaldo... Ela finalmente me olhou. Você é operador ou engenheiro de manutenção? Operador, mas... Então registra a ocorrência e deixa a manutenção avaliar. É para isso que existe procedimento. Engoli seco. Tá bom, dona Fernanda. Registrei a ocorrência. A manutenção avaliou, classificou como baixa prioridade, porque o manual dizia que aquele tipo de barulho era normal em operação contínua e programou a verificação para dali a 60 dias. 4 semanas depois, o rolamento travou. A máquina parou no meio de um pedido urgente. O tempo de reparo, que com a troca preventiva teria sido 4 horas, virou 16 horas porque o travamento danificou outros componentes. Perda de produção, 8 toneladas. Custo do reparo emergencial, R$23 mil. Mas isso foi só o começo. Na semana seguinte, aconteceu a reunião que mudou tudo. Era a reunião semanal de produção, toda sexta-feira às 7 da manhã. Participavam os supervisores de turno, os operadores seniores, a equipe de PCP e agora a Fernanda. O tema da semana era o atraso nos pedidos. Desde que Fernanda tinha implementado a regra de seguir o manual à risca, os tempos de setup tinham triplicado. O que a gente fazia em 45 minutos agora levava 4 horas. E setup é tempo de máquina parada, tempo que não produz nada. Fernanda mostrou os números no telão. Pessoal, a produção dessa semana ficou 32% abaixo da meta. Isso é inaceitável. O que está acontecendo? Silêncio. Ela olhou para mim. Como operador sênior do turno A, eu era o representante informal da equipe. Ronaldo, você pode explicar? Respirei fundo. Dona Fernanda, os tempos de setup aumentaram muito desde que começamos a seguir o manual à risca. O procedimento padrão não reflete a realidade das máquinas que temos hoje. O procedimento padrão é o procedimento padrão, Ronaldo. Se estamos demorando mais, é porque antes estávamos pulando etapas. Não é questão de pular etapas. É que o manual foi escrito para máquinas que não existem mais. A extrusora 3, por exemplo, o checklist de 47 itens, inclui verificações de um sistema de refrigeração que foi substituído em 2017. A gente não precisa verificar algo que não existe. Fernanda cruzou os braços. Se o sistema foi substituído, alguém deveria ter atualizado o manual. Eu concordo. Mas como não atualizaram, a gente foi adaptando na prática, criando procedimentos que funcionam. Procedimentos informais. Gambiarras. Eu senti o sangue subir, mas mantive a calma. Não são gambiarras, dona Fernanda. São ajustes baseados em conhecimento técnico. A gente conhece essas máquinas melhor do que quem escreveu esse manual. Ela me olhou com aquele ar de superioridade que eu já estava aprendendo a reconhecer. Ronaldo, você é formado em quê? A pergunta me pegou desprevenido. Como assim? Qual sua formação acadêmica? Técnico em mecânica industrial pelo Senai. Mas o que isso? Técnico. Ela falou como se fosse um insulto. Você é técnico, não é engenheiro. O manual foi escrito por engenheiros,
revisado por engenheiros, aprovado por engenheiros. Se está no manual, é porque engenheiros determinaram que era o procedimento correto. A sala ficou em silêncio absoluto. Dona Fernanda, com todo respeito, engenheiro nenhum fica no chão de fábrica às 3 da manhã resolvendo problema. Quem conhece essas máquinas somos nós. Ela se levantou. Ronaldo, eu vou ser bem clara com você e com todo mundo nessa sala. Olhou em volta garantindo que todos estavam prestando atenção. Vocês não são engenheiros. Se está no manual, segue o manual. Ponto final. Eu sou responsável pela produção agora, e a produção vai seguir procedimentos documentados. Quem não concordar está livre para procurar outro emprego. Fiquei em silêncio. Seu Ademir do meu lado, fiquei em silêncio. Todos ficaram em silêncio. Ótimo. Ela sentou de novo. Alguma pergunta? Ninguém disse nada. A reunião está encerrada. Quando saímos da sala, seu Ademir me puxou para o canto. Ronaldo, o que você vai fazer? Olhei para ele. 22 anos de fábrica. Conhecia cada parafuso daquele lugar. Tinha me ensinado metade do que eu sabia. Seu Ademir, ela quer que a gente siga o manual? É o que parece. Então a gente vai seguir o manual. Ele me olhou por um momento, depois entendeu. Cada linha, cada procedimento, cada tempo de espera, cada checklist de 47 itens. Isso vai parar a fábrica. Eu sei. Você sabe que vão culpar a gente. Vão tentar. Mas a gente vai estar seguindo o procedimento oficial, documentado, aprovado por engenheiros. Se der errado, não é culpa nossa. Seu Ademir ficou quieto por um momento. Depois deu um sorriso pequeno. Vou avisar o pessoal do turno B. Eu aviso o turno C. A partir daquele dia, a operação da fábrica mudou completamente. A obediência maliciosa começou na segunda-feira seguinte. Não combinamos em voz alta, não mandamos mensagem em grupo, não deixamos rastro. Foi uma decisão silenciosa, espalhada de operador para operador, de turno para turno. A regra era simples: seguir o manual à risca. Cada procedimento, do jeito que estava escrito. O setup da extrusora 3, 4 horas como dizia o manual, checklist de 47 itens, cada um verificado e documentado no formulário físico. Tempo de espera de estabilização de temperatura. 90 minutos, como especificado no procedimento de 2015, mesmo que a máquina atual estabilizasse em 20 minutos. Troca de filtro de extrusão, o manual dizia, parar a máquina, esperar resfriamento completo, trocar o filtro, reaquecer, fazer teste de qualidade, 3 horas no total. Antes a gente fazia com a máquina em temperatura reduzida, em 40 minutos. Calibração do sistema de medição. O manual mandava calibrar no início de cada turno, usando um procedimento de 18 etapas. Antes, a gente calibrava uma vez por dia porque sabia que o sistema era estável. Agora, 3 vezes por dia. E assim por diante. Cada procedimento desatualizado, seguido religiosamente. Cada tempo de espera desnecessário, respeitado integralmente. Cada checklist redundante, preenchido item por item. Não sabotamos nada. Não quebramos nada. Não erramos propositalmente. Apenas seguimos o manual. Os números começaram a mudar na primeira semana. Segunda-feira, produção do turno A, que normalmente era de 8 toneladas, ficou em 4,5. Terça-feira, 5 toneladas. Quarta, 4. Quinta, 3,8. No final da primeira semana, a produção estava 40% abaixo da meta. Fernanda chamou uma reunião de emergência. O que está acontecendo com a produção? Eu respondi com a maior calma do mundo. Estamos seguindo o manual à risca, dona Fernanda, como a senhora ordenou. Mas os números despencaram. Os procedimentos do manual são mais demorados do que os métodos que a gente usava antes. Mas a senhora disse que os métodos anteriores eram gambiarras, então paramos de usá-los. Ela me olhou com raiva. Vocês estão fazendo o corpo mole. De jeito nenhum, dona Fernanda. Estamos trabalhando o tempo todo. Pode verificar os registros de ponto. Pode verificar os formulários de procedimento, estão todos preenchidos corretamente como manda o manual. E estavam. Cada formulário, cada checklist, cada registro de tempo, tudo documentado perfeitamente. Os tempos não batem, ela disse. Setup de 4 horas é absurdo. É o que diz o manual, dona Fernanda. Procedimento MUP e XT003, página 47. A senhora quer que eu siga o manual ou não? Ela não soube o que responder. A segunda semana foi pior. Com os setups demorando mais,
a gente fazia menos trocas de produto. Com menos trocas, os pedidos que exigiam produtos específicos começaram a atrasar. Clientes ligaram reclamando. O comercial entrou em pânico. Na quarta-feira, o sistema de aquecimento da extrusora 2 deu um alarme de temperatura alta. Pelo procedimento antigo, o que a gente usava na prática, eu teria ajustado o set point em 5 graus e continuado a produção. Era um ajuste que a gente fazia rotineiramente, baseado na experiência de anos, mas o manual dizia outra coisa. Dizia que qualquer alarme de temperatura exigia parada imediata, resfriamento completo, inspeção do sistema de aquecimento e só depois retomada da operação. Tempo estimado, 6 horas. Segui o manual. A máquina ficou parada 6 horas por causa de um alarme que eu teria resolvido em 5 minutos. Produção perdida, 2 toneladas. Na sexta-feira, a produção semanal ficou 65% abaixo da meta. Fernanda estava em pânico. Na terceira semana, o caos se instalou. Pedidos atrasados se acumulavam. Clientes que tinham entregas programadas começaram a ligar diariamente. O comercial mandava e-mail atrás de e-mail perguntando quando os pedidos iam sair. E a produção continuava despencando. Na segunda-feira daquela semana, tivemos que fazer um setup na extrusora principal para produzir um pedido urgente de um cliente grande. Pelo manual, 4 horas de setup, mais 90 minutos de estabilização, mais 30 minutos de teste de qualidade. Total, 6 horas. 6 horas de máquina parada para começar a produzir. Antes eu fazia isso em 1 hora. Na quarta-feira, a extrusora 4 deu problema no sistema de refrigeração. Problema simples, uma válvula travada. Pelo procedimento antigo, eu teria destravado a válvula manualmente e continuado. Pelo manual, precisava parar a máquina, chamar a manutenção, aguardar avaliação formal, preencher formulário de ocorrência e só depois autorizar o reparo. Tempo até a máquina voltar, 8 horas. No final da terceira semana, a produção estava 90% abaixo da meta. 90%. Em vez de 220 toneladas, produzimos 22. Os números do desastre começaram a aparecer nos relatórios financeiros. Giovana, a analista de PCP, me mostrou a planilha escondida. Ela não concordava com nada que estava acontecendo, mas tinha medo de falar. Perda de produção nas 3 primeiras semanas, 176 toneladas, traduzindo em faturamento não realizado, R$ 1.056.000. Pedidos atrasados, 34, clientes afetados, 12. Multas contratuais por atraso já aplicadas, R$ 380.000, e tinha mais vindo. 3 clientes grandes tinham mandado carta formal, ameaçando cancelar contrato se a situação não se normalizasse. Valor combinado desses contratos, R$ 2.100.000 por ano. E o pior, como estávamos atrasados, a fábrica começou a fazer hora extra para tentar recuperar. Custo adicional de hora extra em 3 semanas, R$ 95.000. Prejuízo acumulado, R$ 1.400.000. Em 5 semanas. Na quarta semana, a situação chegou no nível da diretoria. Dr. Ricardo, diretor industrial, apareceu na fábrica numa terça-feira de manhã. Ele raramente vinha, ficava no escritório central em Curitiba. Mas os números tinham chegado na mesa dele. Ele foi direto para o chão de fábrica. Passou pelas máquinas, observou a operação, olhou os formulários de procedimento espalhados por todo lado, depois veio falar comigo. Ronaldo, você é o operador sênior do turno A, certo? Sou sim, Dr. Ricardo. Me explica uma coisa. O que está acontecendo nessa fábrica? A produção caiu 90% em 1 mês. Eu olhei para ele. Olhei para Fernanda, que estava atrás dele com cara de quem tinha engolido um limão. Olhei de volta para o doutor. Dr. Ricardo, nós estamos seguindo o manual operacional padrão à risca, exatamente como a gerente de produção ordenou. O manual? Isso. Cada procedimento, cada tempo de espera, cada checklist, tudo conforme documentado. Ele franziu a testa. Mas os tempos estão muito acima do normal. Setup de 4 horas numa máquina que antes levava menos de 1 hora. É o que diz o manual, doutor. Procedimento M. O PIXT003. Posso mostrar para o senhor se quiser. Fernanda interrompeu. Dr. Ricardo, os operadores estão claramente fazendo o corpo mole. Estão seguindo o manual de forma literal para sabotar. Sabotar? Eu mantive a calma. Dona Fernanda,
A senhora me disse, na frente de 15 pessoas, que eu não era engenheiro e que devia seguir o manual à risca. Que se estava no manual, era para seguir. Ponto final. Dr. Ricardo olhou para Fernanda. Você disse isso? Ela hesitou. Eu disse para seguir os procedimentos padrão, porque a operação era baseada em gambiarras. Gambiarras que faziam a fábrica produzir 20% acima da meta. Eu peguei uma pasta que tinha preparado. Dr. Ricardo, eu documentei tudo. Aqui estão os números de produção dos últimos 2 anos, antes da nova gestão. E aqui estão os números das últimas 5 semanas. Entreguei para ele. Também documentei os procedimentos do manual versus os procedimentos que a gente usava na prática, com explicação técnica de por que os nossos procedimentos funcionavam e os do manual não funcionam mais. Ele folheou os documentos por um momento. Esse manual é de 2015. Isso, doutor. 8 anos sem atualização. Metade das máquinas que temos hoje não existiam quando ele foi escrito. Dr. Ricardo olhou para Fernanda. Fernanda, você sabia que o manual estava desatualizado? Eu assumi que se o manual não tinha sido atualizado, era porque os procedimentos ainda eram válidos. Você verificou? Silêncio. Você conversou com os operadores experientes antes de implementar essa política? Mais silêncio. Você ao menos perguntou por que a produção funcionava tão bem antes? Fernanda não respondeu. Dr. Ricardo respirou fundo. Ronaldo, obrigado pela documentação. Posso levar isso? Claro, doutor. Tenho cópia. Fernanda, vamos conversar na sala de reunião, agora. Eu não estava na reunião, mas soube o que aconteceu. Dr. Ricardo passou 2 horas revisando os documentos que eu tinha preparado, comparando com os relatórios financeiros, fazendo perguntas para Fernanda que ela não conseguia responder. No final, ele ligou para o CEO da empresa. Na quinta-feira daquela semana, Fernanda foi demitida. O comunicado oficial dizia: reestruturação da área de produção e incompatibilidade com as necessidades operacionais. Mas todo mundo sabia o real motivo. Ela tinha assumido uma fábrica que funcionava, implementado uma política absurda baseada em arrogância e destruído a produção em 5 semanas. O prejuízo final, depois de contabilizar multas, horas extras, produção perdida e custos de emergência, ficou em R$ 1.400.000. Tudo porque ela não quis ouvir quem entendia do assunto. Na semana seguinte, Dr. Ricardo veio de novo à fábrica. Dessa vez me chamou para uma conversa particular. Ronaldo, eu quero te fazer uma proposta. Pois não, doutor. Você conhece essa fábrica melhor do que qualquer um. Você tem o respeito da equipe, e você teve a inteligência de documentar tudo em vez de simplesmente se revoltar. Ele fez uma pausa. Eu quero te promover a líder de turno, salário de R$ 9.500, e quero que você lidere um projeto de atualização do Manual Operacional Padrão para documentar os procedimentos que realmente funcionam. Eu fiquei em silêncio por um momento. E a equipe, meus colegas que seguiram o manual junto comigo? Ninguém vai ser punido. Vocês estavam seguindo ordens. Se alguém teve culpa, foi quem deu a ordem. E o novo gerente de produção? Por enquanto, o Carlos vai assumir interinamente. O supervisor de turno que a Fernanda tinha realocado. Ele conhece a operação. Vamos procurar alguém novo com calma, dessa vez alguém que tenha experiência de chão de fábrica, não só diploma. Olhei para ele. Eu aceito, Dr. Ricardo, mas com uma condição. Qual? O novo manual vai ser escrito com participação dos operadores, não por engenheiro de escritório que nunca viu uma máquina funcionar. Ele sorriu. Fechado. Os meses seguintes foram de reconstrução. Com a equipe trabalhando normalmente de novo, usando os procedimentos que realmente funcionavam, a produção voltou ao normal em 2 semanas. No 3º mês, já estávamos batendo meta de novo. Os clientes que tinham ameaçado cancelar foram reconquistados com visitas pessoais e compromissos de entrega. Perdemos apenas um cliente pequeno, os outros ficaram. E o projeto de atualização do manual se tornou um caso de sucesso. Eu liderei um grupo com 5 operadores experientes, incluindo seu Ademir, para documentar os procedimentos reais. Cada ajuste que a gente tinha desenvolvido ao longo dos anos foi registrado, explicado, validado. Onde fazia sentido, mantivemos os procedimentos do manual antigo. Onde não fazia, criamos novos. O novo MOP ficou pronto em 6 meses. 340 páginas de conhecimento prático documentado, cada procedimento testado, cada tempo verificado, cada macete explicado,
Dr. Ricardo apresentou o projeto como caso de estudo numa conferência de gestão industrial. Falou sobre como quase destruímos uma fábrica ignorando o conhecimento tácito e a importância de ouvir quem está na operação. Eu não fui na conferência, mas vi os slides. Tinha uma frase que me marcou: o maior ativo de uma fábrica não são as máquinas, são as pessoas que sabem fazer as máquinas funcionarem. Hoje, quase 2 anos depois, minha vida profissional é completamente diferente. Continuo na fábrica, agora como coordenador de produção. Subir de líder de turno para coordenador levou 1 ano e meio. Meu salário atual é R$ 11.200. A fábrica bate meta consistentemente. A disponibilidade de máquinas subiu para 97,5%, a melhor da história. Os operadores são respeitados, ouvidos, incluídos nas decisões. Seu Ademir se aposentou no ano passado, depois de 24 anos de casa. Na despedida dele, eu fiz um discurso agradecendo tudo que ele me ensinou. E a Fernanda? Pelo LinkedIn, vi que ela ficou uns 8 meses desempregada depois de sair daqui. Eventualmente conseguiu uma posição de analista de processos não gerente numa empresa de consultoria, 2 degraus abaixo de onde estava. Algumas pessoas aprendem que diploma não substitui experiência. Outras precisam aprender do jeito difícil. Às vezes me perguntam se o que a gente fez foi sabotagem. Minha resposta é sempre a mesma: não. Sabotagem seria quebrar máquina, errar propositalmente, causar dano. A gente não fez nada disso. A gente simplesmente seguiu o procedimento oficial, documentado, aprovado pela empresa. Se o procedimento oficial não funcionava, a culpa não é de quem seguiu, é de quem mandou seguir sem verificar se fazia sentido. A Fernanda teve todas as chances de perceber o erro. Eu avisei. Seu Ademir avisou. Outros operadores avisaram. Ela escolheu ignorar porque achava que diploma valia mais que experiência. A consequência foi dela. Se você trabalha em qualquer área técnica, operação, manutenção, TI, engenharia de campo, e tem um chefe que não te ouve, que acha que sabe mais do que você só porque tem título, eu tenho alguns conselhos. Primeiro, documenta tudo. Cada alerta que você dá, cada problema que você prevê, cada solução que você propõe, por e-mail, por escrito, com data. Isso é sua proteção. Segundo, conhece teu valor. Se você é a pessoa que faz as coisas funcionarem, você tem poder. Talvez não o poder formal de um cargo, mas o poder real de quem resolve problema. Terceiro, se mandarem você fazer algo que você sabe que vai dar errado, faça. Mas faça exatamente como mandaram, documentando cada passo. Deixa a consequência provar que você estava certo. Quarto, não perca a calma. Raiva não resolve nada. Documentação resolve, evidência resolve, a verdade eventualmente aparece. E quinto, diploma não substitui experiência. Nunca substituiu, nunca vai substituir. Quem acha que sabe mais que todo mundo só porque estudou mais, vai eventualmente descobrir o contrário. Minha gerente me disse que eu não era engenheiro. Disse que se estava no manual, era para seguir o manual. Disse que ela era responsável pela produção agora. Eu segui o manual. Cada linha, cada procedimento, cada checklist de 47 itens, a produção caiu 90%. A fábrica perdeu R$ 1.400.000. Ela foi demitida, eu fui promovido. E o manual que ela mandou seguir foi reescrito, por mim. Às vezes a melhor resposta para "você não é engenheiro" é simplesmente mostrar o que acontece quando o engenheiro de escritório tenta mandar em quem conhece a operação de verdade.